meu nome é Gabi Fernanda e nesse vídeo eu vou contar para você sobre a capacidade de aprendizagem das aves e a importância dessa habilidade no processo adaptativo e de sobrevivência desses animais. Vamos começar falando um pouco de história. A primeira fase de classificação dos seres vivos começou na Antiguidade, com o filósofo Aristóteles por volta do século IV a.C. Ele acabou dedicando uma atenção especial dos seus estudos para identificar os animais. Por exemplo, na categoria das aves, ele categorizava as aves com padrões de tamanhos, bicos, cores, eram todas características majoritariamente morfológicas. Mas você sabia que além dessas características, hoje sabemos que também é possível reconhecer cada uma das espécies de aves somente pelo seu canto? Cada espécie apresenta um padrão de canto diferente, ao passo que também apresentam especificidades que podem ser encontradas em qualquer que seja o indivíduo. Isso a gente chama de canto universal. A existência de um canto universal não significa que cada espécie canta exatamente igual entre si. É sobre isso que eu vou falar. Existe também uma vasta variabilidade, vasta variação de canto dentro de uma mesma espécie, como se fossem nossos dialetos locais. Ou seja, cada diferente população de pássaros de uma mesma espécie canta de uma forma diferente, é aí que tá a sacada. Isso é super interessante porque existem evidências que eles aprendem com eles mesmos. Ou seja, além do dito canto universal, de base genética que existe naquela espécie, existe também um canto aprendido. E esse canto aprendido, ele é específico para cada indivíduo e eles adquirem durante a vida. Portanto, são fundamentais pelo ambiente que estão inseridos. Sim, os pássaros, eles aprendem de acordo com a sua região, de acordo com o seu tutor, e é sobre esse tal canto aprendido é que vamos falar nesse vídeo hoje. Dentro da ciência, um tipo de ave que se destaca significativamente quando o assunto é o canto são as aves canoras. Essas aves, elas apresentam o principal modelo neurobiológico para o estudo da aprendizagem da comunicação vocal. E dentro do grupo das aves canoras, uma determinada espécie também costuma se destacar, que são os mandarins diamante. Essa espécie de ave canora é a dona dos cantos mais estudados no mundo. Agora falando sobre aprendizagem, o canto das aves é aprendido durante o período denominado crítico. Os períodos críticos são estágios biológicos da vida dos indivíduos em que as conexões entre os neurônios estão mais flexíveis, estão mais suscetíveis a interferências do ambiente. Esse período eles são caracterizados por processos que alteram a organização da arquitetura neural, como o desenvolvimento de axônios e formação de sinapses, e a eliminação dos mesmos, entre outros processos neurológicos, e eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Assim como acontece conosco, a aprendizagem vocal do mandarim e das aves canoras em geral possuem duas fases distintas durante o período crítico. Uma fase que é sensorial e a outra fase que é sensoromotor. A fase sensoromotor, que acontece a partir do dia 35, mais ou menos, agora as aves elas começam a produzir uma espécie de vocalização. Porém, assim como os seres humanos, ela começa primeiro falando palavras mais simples e muitas vezes erradas. Inclusive, os pássaros também começam com uma espécie de balbúcio, igual os seres humanos mesmo. E esse balbúcio recebe o nome de subcanto. Assim como os humanos, conforme a ave vai praticando repetidas vezes, o seu subcanto vai ficando mais próximo do canto do seu tutor. E através de um feedback auditivo, ele vai ficando mais semelhante, estereotipado. E quando ele for estereotipado bastante, para parar de mudar,
ele define esse canto, que é o que vai ser pro resto da vida. O seu antigo subcanto, ele acaba se tornando um canto cristalizado, um canto funcional. É o canto que de fato é feito com a finalidade de defender o seu território, atrair parceiras sexuais, por exemplo, todo o processo de sobrevivência e de adaptação ao meio. Sobre uma perspectiva anatômica, a vocalização ocorre durante a expiração da ave. Quando a passagem do ar passa por uma estrutura chamada siringe, ela gera uma vibração de um par de membranas que é denominadas timpaniformes. A siringe é uma bifurcação que forma os brônquios do pulmão da ave, localizada lá no final da traqueia e que cumpre a função semelhante à nossa laringe. A grande diferença é que os pássaros eles podem respirar enquanto cantam, e isso acaba permitindo que eles cantem por até 7 minutos, seguidos, sem interrupção. Ok, mas a história não é tão simples assim. Primeiro, a aprendizagem do canto compreende em uma rede neural complexa, que requer uma atuação de 2 sistemas, o auditivo e o motor. O primeiro é crucial para processar os sons durante toda a vida e central naquela fase sensorial do período crítico que eu já expliquei. Então, essas 2 vias juntas formam as vias de aprendizagem do canto em um circuito neural bem especializado. Agora a gente vai ver uma pesquisa que foi feita e que foi publicada numa dissertação da minha xará, Gabriela Peixoto Barbalho, né? Ela analisou como o isolamento social ou a limitação da prática vocal afetam a aprendizagem do canto do mandarim diamante. Então, esse foi o estudo que foi feito por ela e é o que a gente vai explorar aqui, vai entender um pouco melhor qual é essa relação e onde entra toda essa parte neurobiológica mais complexa, na parte prática de fato do caso. Então, primeiro, as condições sociais no desenvolvimento do canto foram observadas em 4 grupos diferentes, 4 grupos de animais experimentais diferentes. O primeiro grupo foi chamado de grupo controle. As aves, pais e filhotes, foram mantidos juntos em uma gaiola e foram expostas a um aviário. O segundo grupo de aves, eles foram chamados de impedidos. Essas aves receberam um peso no pescocinho, tá bom? De forma que alterava a postura da ave e essa alteração gerava como consequência a impossibilidade de praticar o canto durante o período sensório-motor, que é aquele período que rola a aprendizagem. Essas aves, elas mantiveram o contato com o seu tutore normalmente, mas elas foram impedidas de praticar o canto nesse período sensório-motor. O terceiro grupo, que foi chamado de isolado, as aves foram mantidas em um isolamento social. Primeiramente, elas foram afastadas do pai para que essas aves não tivessem a exposição ao canto do macho adulto. Em seguida, elas foram isoladas completamente também de sua mãe. E aí, isso aconteceu a partir da semana do dia 35, 35º dia, né, no caso. E por fim, o quarto grupo foi chamado de controle isolado. Os animais sofreram isolamento social, porém, como que foi feita? Primeiro foi feita a ausência do pai e da mãe, só que a ausência desses dois foi feita a partir do 35º dia. Ou seja, eles tiveram a possibilidade de aprender o canto do tutor ali nas primeiras semanas, nos primeiros dias de aprendizagem. Então, vamos lá aos resultados. Em resumo, os animais com privação social exibiram canções anormais, típicas de animais sem um modelo vocal. Por outro lado, os animais jovens que tiveram a sua prática limitada, que são os que tiveram pezinho no pescoço, continuaram com a produção de vocalização imatura quando adulta. Então, não teve esse canto estereotipado e teve limitação nesse canto. A experiência social, portanto, ela influencia o desenvolvimento do canto de múltiplas formas em mandarins, principalmente através do contato com o pai. Então, foi comprovada a importância da presença do tutor macho, pai, ali nos primeiros dias de aprendizagem dessas aves. Em contrapartida, a ausência de um modelo adulto
leva ao desenvolvimento de cantos altamente anormais, caracterizados pela diminuição da variação das notas, além de variações na média da frequência e na duração dessas notas, que foi estudado nesse trabalho. Além da necessidade de interagir socialmente, os mandarins precisam também praticar para aprimorar o seu repertório. E essa que foi a conclusão geral aí do trabalho. Esse aperfeiçoamento, ele ocorre através da comparação de suas próprias vocalizações com os modelos adquiridos, dos seus tutores, por exemplo. E isso tem que ocorrer ali no início da vida, através daquele feedback auditivo que eu comentei durante toda a apresentação. Como é fascinante o processo de aprendizagem vocal desses animais. Essa aprendizagem, ela é aprimorada num período específico, como nós vimos. Ela necessita de um tutor para passar essa aprendizagem de canto específico, e também necessita que a ave que está aprendendo pratique, repita, tente, de fato tenha esse processo motor aí de aprendizagem. Essa aprendizagem está relacionada diretamente ao processo de sobrevivência desses animais, porque de fato o canto específico de cada ave, ela possibilita aí a reprodução, ela possibilita a marcação de território, fatores que são essenciais para a sobrevivência das aves na natureza.